Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. A proposta nessa sequência é comentar as 10 pragas que afligiram o Egito. Está ali registrado no livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco escrito por Moisés. E hoje eu vou comentar a 7ª praga, que está ali no livro de Êxodo, capítulo 9, do versículo 13 ao 35, a praga da saraiva, onde que começa que Deus diz para Moisés ir falar pela manhã bem cedo a Faraó, dizendo: assim diz o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que me sirva. Assim como Deus disse para Moisés falar de manhã com Faraó, ali na praga das moscas e na praga da água em sangue, agora do mesmo jeito Deus manda Moisés ir pela manhã falar com Faraó. E é interessante que nesse versículo, já que é o versículo 13, Deus se identifica para Moisés para dizer para Faraó: o Senhor, o Deus dos Hebreus. O Senhor está se identificando. Deus é título, ok? E o Senhor ali é o nome de Deus. Elohim, Altíssimo, El Shaddai. Deus se identifica para que Faraó saiba que é o Deus do seu povo, o Deus dos Hebreus, que está dizendo: deixa o meu povo ir. Onde que Deus já havia falado para Moisés no capítulo 4, versículo 23 de Êxodo, que Israel era o primogênito de Deus. Então Deus está dizendo: deixa o meu filho ir. E Deus diz para Moisés avisar a Faraó as consequências que teriam se Faraó não deixasse o povo de Deus sair. Onde que Deus diz para Moisés dizer para Faraó: eu enviarei todas as minhas pragas agora ao teu coração e sobre o teu povo e sobre os teus servos. Quando o texto diz sobre o teu coração, é o nível de convencimento que Deus estava dando para Faraó, a ponto dele dizer que não é ninguém, não é nada. É ao teu coração e sobre os teus servos é o teu povo. A consequência dessa praga atingiria diretamente Faraó, os servos dele e o povo do Egito, para que Faraó descobrisse, soubesse que não há outro Deus na terra que nem o Senhor. O propósito de Deus é se revelar à humanidade. Como que as pessoas vão conhecer a Deus? Se revelando através do Evangelho nos nossos dias. Salmo 89:14 diz que o trono do Senhor, a base do seu trono, é justiça e verdade, mas a bondade e a misericórdia vão adiante do seu rosto. Então, as pessoas, todo o ser humano, toda a humanidade, um dia vai conhecer a Deus. Seja agora na pregação do Evangelho, ou seja, diante do trono de Deus, que é justiça e verdade. E ali Deus vai julgar honestamente, corretamente, cada ser humano que palmilhou por essa terra. E na sua revelação ali de Deus para Faraó, onde ele diz para Moisés dizer para o soberano do Egito, dizer: olha, agora eu vou ferir com a minha mão com pestilência sobre a terra do Egito. Interessante que quando houve a praga dos piolhos, os magos falaram para Faraó: isso é o dedo de Deus. Agora o Senhor está dizendo: a minha mão é que vai agir. Então vejam o nível da consequência dessa nova praga. E Deus diz para Moisés falar para Arão que Deus o manteve no trono, Deus deixou o Faraó ficar no trono para que toda a terra visse que o nome do Senhor fosse anunciado. Essa palavra ali, deixou ficar no trono, o manteve, quer dizer, Deus deixou o Faraó ficar de pé. E anunciado ali, o nome do Senhor ser anunciado, quer dizer, o nome dele ser louvado, o nome dele ser exaltado, para todos verem que não há Deus como Jeová. Então Deus anuncia para Moisés, para dizer a Faraó qual seria a praga e o tempo que ela aconteceria. Vai vir uma praga de saraiva e vai ser amanhã, nesse período, nesse tempo. Então Deus está dizendo qual seria a praga e quando ela aconteceria, para que ninguém falasse que foi coincidência da natureza,
não ter nenhuma desculpa para eles realmente ver que é Deus agindo sobre a terra, onde a sétima praga, a praga da saraiva, onde que essa palavra saraiva quer dizer granizo, seria uma chuva de pedra, e como o texto diz ali em Êxodo, que seria uma saraiva muito grave, então seria uma chuva de pedra, e esse muito grave quer dizer pesado, tamanho do problemão, tamanho do que ia acontecer ali na terra do Egito. E o texto diz que seria um evento único, um evento que nunca houve nem nunca haveria de acontecer no Egito. Então Deus está dizendo, vai vir uma praga muito terrível, a praga de saraiva, vai chover pedras sobre a terra do Egito do jeito que nunca aconteceu. Até a tradição judaica diz que essa praga era castigo dos egípcios pelo fato deles terem obrigado os hebreus a lavrarem as suas terras. E Deus ainda, além de dizer qual é a praga, quando vai acontecer, ele ainda diz para Moisés dizer a Faraó, olha, tirem os homens, tirem os animais do campo, porque quem fica ali, quando tiver essa chuva de pedra, quando tiver essa saraiva, vai morrer. O propósito de Deus para se revelar não é matar ninguém, não é acabar com a vida de ninguém. Deus está se revelando para Faraó e ainda diz para ele, não deixe os animais, não deixe os homens ficarem no campo, que eles vão morrer. Então o primórdio de Deus é anunciar a sua bondade, a sua misericórdia. Quando Deus falou com Noé que ele ia trazer um dilúvio sobre a terra, Noé tinha 500 anos. E com 600 anos veio o dilúvio sobre a terra. Ficou 100 anos construindo a arca. E ali na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, diz que era pregoeiro da justiça. Então ele estava avisando que haveria um juízo sobre a terra, haveria uma prestação de contas. Então durante 100 anos a mensagem foi pregada. E infelizmente somente 8 pessoas, 8, creram na mensagem e entraram todos na arca. Agora você imagina o desespero das pessoas ali no início do dilúvio, a arca fechada, porque o texto diz ali em Gênesis que foi Deus que fechou a porta da arca, a arca fechada e todas aquelas pessoas tentando entrar, batendo na arca. Imagina o desespero daquelas pessoas. Mas não, quando Deus fecha a porta, é Deus que fecha a porta. Então nós estamos aí pregando o Evangelho. A arca hoje é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Entrem pelo Evangelho. Um dia a porta vai fechar, aí vai ser tarde demais. E o texto diz, que quem temia a palavra do Senhor não ficou no campo, mas quem não deu ouvidos ficou no campo. Então já havia uma certa divisão ali no meio do povo egípcio em relação a tudo que estava acontecendo. 6 pragas haviam já feito um grande estrago na nação, e essa 7ª praga era uma previsão terrível, uma previsão sombria de que novamente as coisas iam ficar difíceis nas nações do Egito. Então teve pessoas que creram e tiraram seus animais, não ficaram no campo, só que outras não creram, não temeram, não respeitaram a palavra do Senhor. Então o Senhor diz para Moisés estender a mão para o Egito e acontecerá uma chuva de pedras, uma saraiva sobre homens, gado e erva. E assim Moisés fez. Moisés estendeu a mão, estendeu a sua vara e houve uma chuva de granizo, de pedras sobre a terra do Egito, junto com trovões e com fogo sobre toda a terra do Egito. Não era simplesmente uma chuva de granizo com pedras mais ou menos de 1 centímetro, não. Eram pedras pesadas e junto com essas pedras vinha uma chuva muito forte e vinha trovões e vinha fogo. Esse fogo eram pedras acesas caindo junto com a saraiva. Imaginem a cena trágica e todo o povo do Egito vendo aquela situação, vendo toda aquela praga ali sobre a sua nação. Onde que é isso que o texto fala? Saraiva misturada com fogo caindo sobre o Egito. Onde que essa saraiva destruiu tudo que estava no campo, homens, animais e a erva. Tudo foi destruído por essa catástrofe climática que vinha da parte de Deus, a 7ª praga, a praga da saraiva. E de todo o Egito, somente a terra de Gósen, onde estava o povo de Deus, onde estavam os hebreus, não foi atingido pela saraiva. Então, novamente, Deus está separando e guardando o seu povo. E Faraó, vendo toda aquela situação de destruição que estava acontecendo ali na nação do Egito, não teve outra solução. Mandou chamar Moisés e Arão.
onde ele reconhece que ele pecou e o povo do Egito, o povo dele é ímpio. E ele diz para Moisés orar ao Senhor para que aquela praga venha cessar, e ele promete novamente deixar o povo de Deus ir. Na praga das rãs e das moscas, ou animais selvagens, Faraó também prometeu deixar o povo ir e voltou atrás. Agora, nessa nova praga, isso novamente se repetiria. Só que Moisés disse para Faraó que ele iria orar para o Senhor cessar aquela praga, não porque Faraó pediu, mas para provar que do Senhor é a terra. Deus é o dono de tudo. É o que diz no Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então essa terra pertence ao Senhor. Este planeta, o terceiro planeta no sistema solar, pertence ao Senhor. Na verdade, todo o universo pertence ao Senhor. Tudo é do Senhor. E essa terra aqui não é do diabo, não é do maligno. Essa terra é da igreja. Porque depois que Jesus ressuscitou, ele disse: todo poder é me dado no céu e na terra. Então essa terra pertence ao Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. Então essa terra é da igreja. Se o povo de Deus entendesse isso e começasse a aplicar na sua vida com Deus, começasse a aplicar no avanço do reino de Deus aqui nessa terra, muita coisa já teria sido conquistada. E no caso aqui de Faraó, Moisés sabia que ele não cumpriria a sua palavra. E o texto também diz que o linho e a cevada foram danificados, mas o trigo e o centeio não foram danificados nessa chuva de pedras, porque o linho e a cevada já haviam florescido. Por isso que havia homens e animais no campo, estavam ali fazendo a colheita. Já o trigo e a cevada ainda não estavam na parte da colheita, então eles estavam meio que protegidos porque não haviam desenvolvido. Ainda que houvesse algum dano, eles cresceriam novamente. Então não foi totalmente destruído as plantações dos egípcios, simplesmente aquilo que eles estavam colhendo, a sua próxima safra foi toda destruída, mas essa safra que sobrou não ia ficar impune não, também haveria uma praga futuramente sobre ela. Então Moisés saiu da cidade de Faraó, orou ao Senhor e cessou aquela praga. E o texto diz ali em Êxodo que o coração de Faraó se agravou, isso é, ficou mais pesado ainda. Depois que ele viu que estava tudo calmo, que estava tudo tranquilo, o seu coração ficou mais agravado, ficou mais pesado ainda. Então o orgulho e a arrogância de Faraó estavam predominando ainda no seu coração. A nação do Egito sofreu uma das maiores calamidades da sua história. Uma chuva de pedras, não era pedrinhas não, era chuva de pedras, com pedras de fogo, com trovões, com vento, destruindo a plantação, matando homens, matando animais, e ainda assim o coração de Faraó nem se endureceu, ele se agravou mais ainda, piorou ainda mais, fazendo a consequência de uma nova praga, que é a oitava praga, a praga dos gafanhotos, que eu falei ali dessa colheita que sobrou, que seria destruída pela praga dos gafanhotos. Mas isso tudo eu vou comentar no próximo vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado esse comentário aqui sobre as pragas do Egito. Deus abençoe, fique na paz. Tchau.